John Kreese e Johnny no mesmo estacionamento da briga do Karate Kid 2, o Wolf pedindo pro Axel quebrar o joelho do Rob, igual o Kreese fez em Karate Kid de 84, Daniel usando a mesma blusa que ele usou lá no Halloween de 84, o Daniel fazendo os mesmos movimentos com as mãos do Sr. Miyagi pra curar o Rob, mãe e namorada ajudando o Rob no vestiário, assim como mãe e a namorada do Daniel também ajudaram ele em 84, o Sensei Wolf, que é uma referência a outro personagem que o Gunter interpretou, e simplesmente o Sr. Miyagi utilizando os mesmos movimentos de luta que ele usou naquele pesadelo lá do Karate Kid 2 e Karate Kid 3, são duas mega referências. Beleza. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Vocês curtiram, vocês apoiaram, aclamaram nos comentários e simbora pra parte 2 com mais 30 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não tenham percebido na parte 3 da 6ª temporada de Cobra Kai. Hello my friends geek, na voz a nossa primeira referência é meio que um jogo de câmeras, né, porque se vocês perceberem, quando o Terry Silver ele saiu lá da casa do LaRusso, né, depois da reunião que ele teve com o Johnny e Daniel, ele simplesmente fez uma expressão e a câmera deu um zoom nele exatamente igual ao Karate Kid 3, só que em Karate Kid 3 foi um sorriso maléfico, enquanto no Cobra Kai parte 3 o Terry Silver tava mais preocupado. O mestre Kim Sang-young perguntou à sua neta, né, no fight entre os dois, a mesma coisa que ele perguntou a ela lá nos anos 80, você ataca seu próprio avô? E sim, ela atacou e deu ruim pro velho. E embora a Sensei Kim ela lute bem no começo contra o velho, a Sensei é colocada de joelhos exatamente igual o Kreese na 3ª temporada. E no final vimos um flashback em comparação da Kim mais uma vez sendo sufocada por seu avô, assim como aconteceu nos flashbacks. E depois que tudo isso acontece, a Sensei Kim ela chega pro John Kreese e disse que o Kreese ainda tem tempo de ser uma boa pessoa e um bom sensei. Acontece que essa é uma referência dupla a 2 episódios. O primeiro é quando o Johnny reencontrou seus amigos do Cobra Kai na 2ª temporada, né, que o Tommy disse ao Johnny que ele ainda tinha tempo, e também a 5ª temporada, onde o Dr. Folsom diz ao Kreese que ele ainda tem tempo para compensar os seus erros. Perto do final do episódio, Daniel diz a Amanda que ele tem planos para o início de aposentadoria no planejamento da festa, que foi a mesma coisa com os planos do Sr. Miyagi com a carreira do Daniel depois do torneio de 84, né? Ele disse exatamente essas mesmas palavras, cara, aposentadoria antecipada. Por quê? Porque o Sr. Miyagi não queria que o Daniel, depois de 84, competisse novamente em torneios, porque ele acreditava que Karatê não era para ganhar troféus. Ah, fala sério. O 12º episódio começa com uma montagem de Tori, Sen e Rob treinando pro Sekai Tekai, referenciando a montagem de abertura dos diferentes treinamentos do Cobra Kai na 4ª temporada. Como vimos, todos os membros do Conselho do Valley retornaram, com exceção do Ron, pois eles mencionaram no mesmo episódio que votariam neles sem confiança. E os tapetes do Valley, perceberam esse detalhe, os tatames? Acontece que os tatames azuis favoritos do personagem Daryl foram retirados e o torneio está trazendo de volta os tatames vermelhos clássicos dos anos 80. Sendo que o Daryl, ele meio que se sentiu ofendido e teve problemas, né, com o Gunter em relação a quem seria o mestre de cerimônias do Sekai Tekai, que é o mesmo problema que o Daryl ele teve anteriormente com o Ron, né, pra ver qual seria o mestre de cerimônias e tal, foi uma confusão. Meio dramático, não é? E o Chosen, que tá cheio de referências nessa parte 3, né, porque teve um momento que o Daniel simplesmente fez uma referência à bebida favorita do Chosen, que é a Long Island Ice, que a gente viu lá na boate no final da 5ª temporada, sendo que a Amanda teve a ideia de armar o Chosen com a Winnie Taylor, semelhante a como a Jessica Andrews armou a Amanda e Daniel há anos atrás. E ela também brinca que eles não vão se casar, semelhante a como o Daniel brincou com a Sen, que ele não iria levá-la até o altar quando eles falaram sobre o Kyler lá na 1ª temporada. Quando o Johnny e a Carmen estão conversando, o Johnny menciona que a galera que dirige Uber é meio maluco, ou seja, é uma referência a ele mesmo, ao Johnny, porque se lembrarmos lá nas primeiras temporadas, o Johnny simplesmente começou a pilotar o Uberzão pra poder ganhar uma grana. Só que digamos que o Johnny era meio maluco no Uber, se é que vocês me entendem. Não, eu pegaria o Uber com o Johnny tranquilamente. Já imaginou trocar uma ideia de karatê e ouvir música dos anos 80? Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Tivemos nessa parte 3 o retorno do Bob Brown e sua igreja pela primeira vez desde a 3ª temporada. E durante a conversa entre ambos, o Johnny mencionou que a última vez que as coisas pareciam certas foi quando ele ganhou o All Valley de 1983, que foi exatamente um ano antes do Daniel LaRusso aparecer e ganhar o torneio em 84. Ou seja, a vida do Johnny era melhor antes do Daniel aparecer em 84. Como é que é? Quando Sen e Tori foram treinar no All Valley, a Sen menciona que o pai dela é um membro do conselho, o que é verdade, pois vimos isso na 1ª temporada. E elas também falam sobre a última vez em que elas estiveram naquele lugar, que foi justamente a luta final da 4ª temporada. Durante o treinamento entre Sen e Tori, a LaRusso, ela derrota Tori Nichols da mesma forma que o Johnny derrotou o Daniel e da mesma forma que o Falcão marcou o ponto no final do Rob lá na 4ª temporada, né? Durante a conversa que a Rosa teve com o Johnny, né, em relação ao casamento, né, pedido e tudo mais, a Rosa chegou pro Johnny e disse o seguinte: se vem de dentro de você, então tá certo, que é exatamente a mesma coisa que o Sr. Miyagi falou
falou pro Daniel LaRusso lá em 1984, se vende dentro de você, então está certo. Olha, nossa, progresso. Quando o Chosen e a Winnie Taylor estavam conversando, ele foi brindar com a mulher e disse Cari, que foi exatamente a mesma coisa que o Chosen falou pro Terry Silver durante o jantar que eles tiveram na 5ª temporada. Durante a conversa entre Sen e Tori, a Sen menciona que o Sr. Miyagi era como se fosse o seu avô. E essa é uma belíssima referência à 3ª temporada, né? Quando a Kumiko leu aquela carta do Sr. Miyagi, né, em direção ao Daniel, e na carta dizia que a Samantha era como se fosse a neta do Sr. Miyagi. Baita referência, bem emocionante até, né? Tem razão. Outra referência sensacional e que é um paralelo muito bom pro personagem do Johnny é que dessa vez ele esteve presente no hospital pro nascimento do seu filho junto com a Carmen, ao contrário do que ele fez com a Shannon lá em 2002 quando o Rob nasceu, porque o Johnny não estava presente no hospital, mas agora ele estava. Sendo que as violinistas, elas apareceram e tocaram a música Take My Breath Away, que é uma música do filme Top Gun, que é simplesmente o filme favorito da Carmen. Durante os treinamentos, vemos a Tori e Sen se chutando ao mesmo tempo, que é uma referência à luta do Miguel contra o Falcão na 4ª temporada, em que os dois também se chutaram ao mesmo tempo. E esse soquinho que o Daniel deu na Amanda, né, tipo de parceiro, é o mesmo que vimos ele fazendo com a Sen em temporadas anteriores. Se vocês perceberem, o título do 13º episódio da 6ª temporada de Cobra Kai se chama Esqueletos, que não só é uma referência ao que iríamos ver no final do episódio, né, que é o pesadelo do Daniel contra os esqueletos do Cobra Kai, como também é uma referência ao Karate Kid de 84, quando o Daniel também lutou contra os esqueletos de Cobra Kai. Beleza. E outro detalhe sensacional também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda que comentar de Cobra Kai, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, a gente vai trocar ideia, eu tô postando conteúdos exclusivos por lá, tá bombando, então faz tudo isso que é nóis. Durante o comercial do Sekai Taikai na TV, a gente vê dois apresentadores familiares. Acontece que o da esquerda é o Kevin Burkhardt, que é o locutor do Super Bowl, e o analista da NFL, o Ryan Clark, está do lado dele. E durante esse comercial, o Terry Silver fala como ele e o Sr. Miyagi compartilham um aluno em comum, que é uma referência ao enredo complicado do Karate Kid 3, fatídico Karate Kid, que o Terry Silver realmente compartilhou um aluno em comum com o Sr. Miyagi, que é o Daniel. O Terry Silver treinou o Daniel com o Cobra Kai, velho, é verdade. Parece uma loucura só de pensar nisso. Outra referência sensacional é que o Sensei Wolf, vulgo Feng Shao, provavelmente é uma referência ao D2 The Mighty Ducks, onde o treinador antagonista do filme também se chama Wolf e, pasme, ele foi interpretado pelo Karsten Norgard, vulgo Gunter de Cobra Kai, velho. Olha só uma coisa ligada com a outra. Durante a conversa que o Chris e o Johnny tiveram no estacionamento, né, o Chris fala, né, o motivo do Johnny ter salvado ele, né, lá no Sekai Taikai, com o Terry Silver e tudo mais. Só que se vocês perceberem, esse lugar que eles estão conversando, esse estacionamento, é o mesmíssimo lugar, mesmíssimo estacionamento lá do Karate Kid 2, quando o Chris quase estrangulou o Johnny por ter perdido a final pro Daniel, cara. Nada mal. E detalhe que a série Cobra Kai nesse momento, nessa cena, utilizou algumas cenas alternativas do Karate Kid 2. Outra referência também é quando o Silver ele olha no espelho, porque é possível ouvirmos vozes da parte 2 quando ele diz pro seu advogado que o Miyagi-Do e o Go-Feng arruinaram a sua reputação. Outro detalhe também que esse daí pouquíssimas pessoas perceberam, é só quem tem olho de águia mesmo, é que o personagem do Axel, ele sempre faz meio que um movimento com o nariz de irritação quando ele vê Sen e Miguel interagindo, ou então se abraçando, se beijando, ou seja, é ele pé da vida, ele faz sempre isso aqui, ó, com o nariz. Eu percebo, ele fez isso em Barcelona e fez agora no Vale também. Que porcaria é essa? Após o segundo round da luta entre Axel e Rob, temos uma bela referência a Rock 2, pois na ocasião o Johnny disse ao Rob que o Axel não era uma máquina, que foi exatamente o que disseram pro Balboa lá em Rock 2 durante o intervalo. E as referências ao Balboa não param por aí não, tá? Porque durante o intervalo o Axel disse ao Sensei Wolf que o Rob se adaptou semelhante ao que o Ivan Drago disse ao treinador em Rock 2. E como eu já disse anteriormente em outros vídeos, né, inclusive até em vazamentos que essa cena iria acontecer, a gente vê o Sensei Wolf, né, durante a luta pedindo pro Axel machucar o joelho do Rob. Machucar não, quebrar o joelho do Rob. E essa é uma referência sensacional ao Karate Kid de 84, né, quando o atual Sensei do Cobra Kai, que era o John Kreese, ele pediu pro Bob Brown, né, que eu comentei anteriormente, que ele apareceu aqui nessa 6ª temporada, ele pediu pro Bob Brown, lá nos anos 80, machucar a perna do Daniel, assim como o Wolf pediu pro Axel machucar a perna do Rob. E tudo isso pro Daniel chegar baleado nas finais. Ou seja, é uma referência sensacional. E a partir deste momento, meus amigos, temos uma
enxurrada de referências ao primeiro Karate Kid. Primeiro que a forma como Johnny olha pro Wolf após o Rob quebrar o joelho é semelhante a como Miyagi olhou pro Chris em Karate Kid de 84, sendo que a cena do vestiário se desenrolou exatamente igual ao Karate Kid, com o médico tendo o mesmo diagnóstico que teve com o Daniel. E pra complementar, o Daniel fez uma referência à mágica do Sr. Miyagi que curou o Daniel lá em 84, né? Só que nessa cena nós descobrimos que na verdade não era mágica alguma do Miyagi, e sim que o Rob realmente precisava de mais tempo de recuperação. É o famoso... A primeira temporada referenciou isso, a sexta temporada referenciou, isso daí é uma cena clássica. Tem razão. Sendo que essa cena com o Rob deitado na maca, com a Shannon e a Tori ao lado dele, é exatamente igual ao Karate Kid de 84, quando a Lucille e a Ali apareceram para dar um apoio ao Daniel. Ou seja, Shannon e Tori são respectivamente mãe e namorada do Rob, e Lucille e Ali em Karate Kid também eram mãe e namorada do Daniel. Esse é um paralelo sensacional, cara. Se vocês observarem, né, na cena que o Daniel tá conversando com a Samantha, né, após essa luta do Axel contra o Rob, percebam que, né, meio que disfarçado aqui, porque ele tá meio que coberto pelo moletom, mas percebam que a blusa que o Daniel tá utilizando é a mesma que ele utilizou lá no Halloween de 84, velho, que é simplesmente a camisa do San Diego Chargers. Ele tá usando a mesma coisa, velho. E um detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, né, durante essa cena do pesadelo do Daniel, que é carregada de referências, mas tem uma em específico que é sensacional, que é quando os esqueletos do Cobra Kai eles começam a pular cerca do Miyagi-Do pra atacar o Daniel. E nesse momento, se vocês aumentarem um pouco o fone, ou então a caixa de som, televisão, o que seja, vocês vão observar que vários integrantes e ex-integrantes do Cobra Kai, eles começam a falar pra atazanar o Daniel, e são vozes conhecidas. Como é que é? Então dá pra gente ouvir a voz do Chris, do Silver, do Dutch, né, o holandês, do Tommy e até do Johnny. E durante a luta do Miyagi contra os esqueletos, ele não só executa o mesmo movimento com as duas pernas, né, que fez lá em 84, como também ele se agacha e dá aquele chute, que foi exatamente o mesmo que ele fez em Karate Kid 3 com o pobre do John Kreese. E no final dessa luta, o Miyagi chega pro Daniel e disse que ganhar ou perder não importa, que foi exatamente a mesma coisa que o Sr. Miyagi falou pro Daniel lá no vestiário, né, quando o Daniel tava deitado na maca com a perna toda lascada, ele disse a mesma coisa, ganhar ou perder não importa. E temos mais detalhes, tá? Nossa, eu tenho uma enxurrada aqui de referências, curiosidades, mas caso vocês queiram, é só comentar aí embaixo parte 3, que o Geek traz mais 30. Eu tenho mais 30, confia em mim. É isso, galera, até a próxima, valeu, falou e fui!